Oi, pessoal, tudo bem? Então, continuando as nossas aulas, nosso vídeo, né? A gente falou sobre os produtores e os consumidores, né? Olha só, os produtores são todos aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento. Quem são eles? São as plantas e as algas. Tudo que vier da planta, seja raiz, folhas, frutos que sirvam de alimentação, vão ser considerados produtores. Sempre o primeiro animal a se alimentar do produtor, do produtor será o consumidor primário, e assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. O coelho se alimenta dessa folhagem, né? Essa folhagem é o produtor, o coelho que se alimentou dele é o consumidor primário, e o lobinho que se alimentou desse coelho é o consumidor secundário, tá? Vamos ver aqui. Não, aqui. Então, olha só. O ser humano, ele pode ser um consumidor primário? Pode, quando a gente se alimenta de qualquer coisa que venha dos produtores, seja folhas, verduras, os legumes, os grãos, as raízes, né? Então, tudo aquilo que a gente se alimenta diretamente de algum produtor, nós somos considerados, naquele caso, um consumidor primário. Aqui, a galinha se alimentou do milho, né? A galinha foi o consumidor primário, porque ela se alimentou primeiramente. Nós fomos lá e comemos ela. Então, o que acontece? Nós viramos o consumidor secundário. Porém, todos eles, sejam os produtores, os consumidores, vão morrer de alguma forma. Se aquele produtor não servir de alimento para algum ser vivo, ele vai acabar morrendo e vai se decompor de alguma forma. E quem são esses decompositores? São fungos e bactérias, que pegam esses seres vivos e decompõem ele em partículas, em micropartículas, que faz com que esses nutrientes presentes nesses seres vivos voltem para a natureza, né? E comece novamente esse ciclo. Isso daí é uma ciclagem dos nutrientes. Se não houvesse os decompositores, a gente ia ter pilhas e pilhas de lixos de animais mortos, de plantas mortas, empilhadas, não ia ter decomposição, não iam sumir, né? E faz com que os nutrientes presentes voltem para o meio ambiente, né? E outros seres vivos adquiram esses nutrientes para que nós podemos adquirir eles também. Isso é um ciclo. O que é um ciclo? É algo que não tem fim, tá? Se um dia tiver fim, olha só, é um ciclo, ó. O que é um ciclo? É algo redondo, olha lá, ó. Então, aqui o nutriente está num ser vivo, ele morre, volta para a natureza, outro ser vivo pega e assim por diante. Se não houvesse essa ciclagem de nutrientes, a vida no nosso planeta já estaria totalmente devastada, não tinha vida. Imagina dar de cara com pilhas e pilhas, né, de animais mortos, pessoas mortas sem se decompor, né? Então, o papel dos decompositores é muito, muito importante, né? Olha lá, ó. Os decompositores vão e voltam para a natureza todos os nutrientes. Até agora nós falamos da cadeia alimentar, que é uma coisa o quê? Reta, né? É uma sequência reta. Ó, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, olha aqui no caso aqui desse leãozinho aqui, ó. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. Olha aqui, ó. Ó, a árvorezinha, lá as folhagens, o ratinho se alimenta das folhagens, a cobra do ratinho, o leão matou a cobra, o leão morreu e foi decomposto. Então, isso é uma cadeia alimentar, é uma coisa o quê? Reta, né? Eu só tenho um tipo de cada ser vivo. Eu tenho um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário e o decompositor. Na cadeia alimentar, meio lerdo aqui hoje, gente, situação.
muito lerdo, ó. Na cadeia alimentar, o meu ser vivo, ele pode ficar em vários degraus, né, de diferentes tipos de consumidores. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho a grama, o cervo foi lá, comeu a grama. Então, o cervo aqui vai ser um consumidor primário. A serpente maior foi lá e comeu esse cervo. Essa serpente vai ser um consumidor, o quê? Secundário. Ou então, um gavião pegou um filhotinho de cervo, né? Então, o cervo foi lá, comeu a graminha, o gavião foi lá e comeu o cervo pequenininho, né? O filhotinho. O gavião aqui vai ser um consumidor secundário também. Agora, olha só esse caso. Se um gavião foi lá e pegou uma serpente, né, que havia comido uma arara, por exemplo, né, que às vezes a arara era pequena, a serpente foi lá e se alimentou dessa arara. Então, a arara era o consumidor primário, porque ela comeu essa frutinha, a serpente foi lá e comeu essa arara, e o gavião foi lá e comeu essa serpente. O gavião aqui, ele vai ser um consumidor terciário, tá? Então, na teia alimentar, o mesmo organismo pode ocupar diferentes posições, tá? Então, olha só aqui, outro exemplo. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Olha só, isso é uma teia alimentar. Por que tem esse nome? Ela é emaranhado, né? É bem emaranhado. Olha só as flechas. Lembrando que a flecha me indica para onde esse alimento está indo, para onde essa energia do alimento está indo, né? Para a barriga de quem? Eu brinco, né? Que a flechinha me indica, tá mostrando para a barriga de quem está indo. Então, olha só. Algum tipo de vegetal indo para a barriga do sabiá, aí o sabiá está indo para a barriga dessa cobra, da jararaca, né? A jararaca, essa cobra está indo para a barriga dessa ave, certo? Essa ave indo para a barriga do lobinho. Então, isso é uma teia alimentar, porque vários organismos se entrelaçam nessa conjuntura, que é o que acontece na natureza, que na natureza não é uma coisinha retinha que acontece, né? Eu tenho a interação de vários seres vivos se alimentando de outros. Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, os vegetais, certo? O sabiá foi lá e se alimentou dos vegetais. Então, consumidor primário. A cobra, essa jararaca, foi lá e se alimentou do sabiá, consumidor secundário. Essa ave se alimentou da cobra, consumidor terciário, a ave. O lobinho foi lá e se alimentou da ave, consumidor quaternário. E agora, olha só, vamos ver aqui, ó. E se, ó, esse ratinho, que é o preá, né, uma espécie de roedor, ele se alimentou de vegetais, certo? Aí veio o lobinho e se alimentou desse preá, desse roedor. O que acontece? O lobo, ele vai ser um consumidor secundário aqui no caso, e ele tinha sido o quê? Um consumidor quaternário quando ele seguiu essa cadeia aqui, vegetal, sabiá, cobra, ave e o lobinho. Ele foi o quaternário e aqui ele foi o secundário, porque ele se alimentou do consumidor primário. Conseguiram entender, turminha? Parece difícil, mas não é. Então, aqui na apostila de vocês tem um exemplo, e aqui, né, tem um exemplo da teia alimentar. E lembrando que todos os seres vivos, sejam eles produtores ou os consumidores, vão morrer um dia e vão ser decompostos por quem? Por fungos e bactérias, que são os decompositores. E o urubu, professor, ele é um decompositor porque ele come carne estragada, né? Eu falei, não, o urubu não é um decompositor. O urubu, ele é um animal que se alimenta de restos de outros animais. Ele é um... Oxe, deu um pequeno pane aqui na minha cabeça. O urubu, ele vai se alimentar somente de animais em decomposição, né? E
esse tipo de alimentação que eles têm, né, é chamado, eles não são decompositores, eles são... Nossa, gente, só um minutinho, porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Me deu um branco. Não, não é carnívoro, gente, meu Deus! Nossa Senhora, como que a gente dá branco na nossa cabeça? Não, 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 não. Não é carniceiro, gente, a palavra certa. Oh, meu Deus do céu! Urubu, cadeia alimentar. Vamos procurar aqui, ó, cadeia alimentar. Ele pode ser um carnívoro, porque ele está se alimentando de animais, né, de restos, né, de detritívoros. Ô, palavrinha difícil de lembrar, hein, gente? Então, os urubus, né, ou qualquer outro tipo de ser vivo que se alimenta de animais já em decomposição, são animais detritívoros, ok? Desculpa a pane que deu aqui, porque deu uma pane bonita aqui na minha cabeça. Então, aqui em seguida, vocês têm as atividades, tá? Para serem realizadas. Façam com calma, leiam o texto antes de fazer. E qualquer dúvida, só me chamar no particular lá no grupo. Tchau, tchau.